nessa noite. Nós erguemos o teu nome, Jesus, acima de todo nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, o domínio e a majestade. Tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa vida, a nossa paz. A nossa condição está em ti. Tu és a nossa paz, o nosso pastor, aquele que nos guia cada dia. Tu és a nossa libertação, a nossa salvação. Nós nos reunimos nessa noite para adorar ao Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós somos gratos por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós somos gratos pela pessoa amada do Espírito Santo, o nosso intercessor, o nosso ajudador, o mestre da nossa nova natureza. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos ensine, nos convence, nos console. Que o Senhor possa quebrar fortalezas e paradigmas, Senhor. Que os céus se manifestem neste lugar. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Se você já cumprimentou esse irmão que está ao seu lado, já falou com ele à frente, atrás, aí você pode sentar. Cumprimente essa pessoa, seu irmão. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém? Não tem ninguém aqui, ué. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Todos estão com a palavra? Cleito, diminui um pouquinho o retorno para mim. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4, amém? Todos acharam? Atos 1, verso 4, diz assim, aqui está falando de Jesus, ok? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, presta atenção, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém? Após a sua ressurreição, Jesus, no relato de Lucas, ele aparece aos discípulos, preste atenção, ele aparece aos discípulos e diz para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido. Eles se levantam no meio disso, dessa palavra de Jesus, e eles perguntam, Senhor, esse vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, vai ser nesse momento, nessa época agora, que os romanos vão perder o reinado, e o reinado vai voltar para Israel, porque Roma estava governando Israel. Então, os discípulos estão preocupados com o reinado terreno. Os discípulos estão preocupados que Jesus tome o reinado terreno. E Jesus responde para eles, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu. Ou seja, a ideia dos discípulos, mesmo depois
de alguns anos estando com Jesus, era uma mentalidade de governo. Quando eu falo de governo, uma monarquia. A ideia deles é que o reinado fosse restaurado. Quando Jesus nasce, quando ele cresce, teve um momento no seu ministério que as pessoas queriam fazer dele rei. E ele fugiu. Porque na cabeça das pessoas, Jesus veio para restaurar um reino físico. Na cabeça das pessoas, Jesus veio resolver um problema físico. E Jesus não veio resolver um problema físico. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus esteve na terra, ele curou todo mundo? Não. Se ele quisesse curar todo mundo, ele ficava em Betesda, ou no tanque de Betesda. Aí você fala, pastor, então o senhor quer dizer que ele não quis curar todos? Não, não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que ele não curou todos na terra, mas na cruz ele levou a enfermidade de todos. Quando Jesus esteve na terra, ele libertou todos os endemoniados? Não, mas na cruz do Calvário, ele nos libertou. Dá para você entender? O que eu quero dizer, queridos, é que Jesus, ele não focava apenas resolver um problema momentâneo. Ele queria resolver um problema espiritual. O reino que Jesus veio estabelecer não era simplesmente um reino físico, sem que primeiro restaurasse um reino espiritual. A ideia do reino não é resolver algo externo, sem antes resolver algo interno. Eu tenho dito para vocês aqui que o milagre não é um fim em si mesmo. A salvação não é um fim em si mesmo. O milagre deve apontar para Cristo. Por que eu estou falando isso nessa noite? Por que eu estou entrando por essa linha? Porque eu vejo um sofisma sendo levantado nesses dias acerca das eleições. Irmãos, aí começa a aparecer coisas tipo assim, olha, eu tive lendo a Bíblia, e por causa das eleições, e por causa não sei do que, eu descobri que ninguém que é um cristão é da esquerda, porque os bodes vai ficar na esquerda, mas os cordeiros vai ficar na direita. Irmãos, assim é fantástico essas besteiras. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor já votou em alguém da esquerda? Não. O que eu quero dizer para vocês é que o fato de eu votar na direita, irmão, se tudo da esquerda fosse ruim, eu estava perdido, eu sou canhoto. Preste atenção, o que eu quero dizer, irmãos, não é que eu sou a favor de votar na esquerda, o que eu quero dizer é que não é óbvio que votar na direita vai resolver. O problema é que o nosso raciocínio começa a ser lógico. E a ideia não pode ser um raciocínio lógico. E aí, irmãos, nós começamos a desenvolver uma mentalidade, se fulano ganhar, ele resolve. Se ciclano ganhar, ele resolve. Era a ideia que eles tinham com Jesus, por isso que eles ficam frustrados quando Jesus morre. Por quê? Porque eles achavam que Jesus não ia morrer. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei, ele não vai morrer. Então o reinado vai ser restaurado. E agora o nosso rei morreu. Nós pensávamos que ele não morreria e restaurar. Ou seja, as expectativas deles eram todas físicas. E aí Jesus morreu. Por quê? Porque não adianta, ou não adiantaria, melhor dizendo, Jesus ter resolvido a condição física de Israel, sem resolver a condição espiritual de Israel. Porque o que acontece no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Você está entendendo isso? Escute, as áreas que o diabo tem governado na sua vida é reflexo da ausência daquilo que ele é reflexo daquilo que falta no espiritual. Escute, a mudança de uma nação, de uma cidade, não está na mão da política.
está na mão da igreja. Não, eu não sou contra a política. Não. Eu não sou contra o voto. Nós temos que usar o nosso direito de democracia. Não sou contra, irmãos. E nem penso que um cristão tem que votar em branco. Não é disso que eu estou falando. E não vou apontar candidato nenhum aqui. Não é esse a minha intenção. O foco dessa mensagem, por mais que eu estou usando coisas políticas, é para cancelar o sofisma que está acontecendo. Porque a gente começa a colocar expectativas em coisas achando que aquilo vai ser a solução. A solução para o Brasil é um avivamento. A solução para o Brasil é uma igreja que ora e busca o Senhor. A solução para o Brasil são famílias restauradas. São lares restaurados. Não é religião, não é evangélico. A solução para o Brasil é Cristo. Escute, quando a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, se eu não me engano 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é a política que muda, é uma igreja que busca o Senhor. O que está acontecendo no Brasil é culpa da igreja. Estude a história da maior igreja do mundo, que eu saiba, na Coreia do Sul, a igreja do David Yong-Soo. Eles têm uma montanha de oração, um monte de oração. Existe oração constante lá. E quando a economia do Brasil vai ruim, o pastor David Yong-Soo, não sei hoje, que ele está muito velho, a economia do Brasil a economia do país tem algo contrário, ele sobe no púlpito e diz: isso é culpa nossa que oramos pouco. Escute, quando Deus deu o governo para o homem, Ele deu o governo para o homem sobre a terra. O problema, irmãos, é que nós estamos querendo mudar o efeito e não a causa. O problema da sociedade, irmãos, não está na política. O problema da sociedade está na família. O problema das escolas, irmãos, não estão nos professores, ainda que nós precisaríamos melhorar muito. O problema da escola é que nós estamos confundindo educação com alfabetização, formação. Escola não é para educar. Educação vem de casa. E aí nós queremos terceirizar aquilo que era nosso. Escute, não é o professor ou a escola que tem que determinar que sexo que o seu filho vai ser. Escute, isso tem que estar definido dentro de casa. Escute, deixa eu te falar uma coisa: nada na sua vida vai se resolver se você resolver uma situação na tua vida. O que você e eu, o que nós precisamos é mudar, receber uma nova vida. Deixa eu te mostrar algo. Há 2000 anos atrás, teve uma eleição. Sabe quem era o candidato? Jesus. Sabe quem era o concorrente dele? Barrabás. E Pôncio Pilatos, não foi ele? Quem que você escolhe? Cristo ou Barrabás? O que é que o povo escolheu? O que Barrabás era? Há 2000 anos atrás, irmãos, eles escolheram um ladrão. Eu estou falando de 2000 anos atrás. E não tinha nem urna eletrônica. Eles escolheram um ladrão. Escute, você acha que mudou de lá para hoje, de lá para cá? O povo está querendo soltar um bandido para colocar na presidência. Não é diferente de 2000 anos atrás. Escute, não tem como termos um presidente corrupto se o povo não for corrupto. A corrupção precisa terminar em nós. E a corrupção não se limita a um ato, a uma ação. A corrupção é fruto do homem caído. Todo homem caído, todo homem ligado ao primeiro Adão, ele é corrupto por natureza.
É isso que eu preciso entender. Irmãos, e aí eu vejo gente espalhando tudo. Não, é fulano. Não, volta a falar. Volta a ratificar. Temos que votar em alguém. O que eu estou falando é que a minha esperança não está nesse alguém que vai ganhar. Ele não vai mudar o Brasil. Até porque um presidente precisa de congresso, precisa de senado. Ele precisa de muita coisa, irmãos. Existe algo, não sei se eu vou usar a palavra certa, tá? Não sei se eu vou usar chamado, acho que é lobby. Eu acho que é essa a palavra. É tipo assim, irmãos. Tem a bancada dos homossexuais, tem a bancada dos evangélicos, tem a bancada não sei do que, tem a bancada, não sei, se eu não me engano a palavra é essa. Sabe o que acontece, irmãos? Então é o seguinte, então os homossexuais, eles têm uma lei e eles querem aprovar. Aí aquilo não é vantajoso para a bancada evangélica. Aí a bancada evangélica faz o quê? Não vota, não comparece. Beleza, agora é a vez da bancada evangélica. Aí a bancada evangélica vai estabelecer uma lei. Os homossexuais não vai. Estou falando dos dois, irmão, mas lá está é fatia, irmãos. Lá está fatiado. Aí, irmãos, a cabeça de uma igreja corrupta é que a bancada evangélica está lá para defender a igreja. Não, eu não quero uma bancada evangélica para defender a igreja. A igreja é de Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Eu não estou falando que nós não podemos ser contra leis. O que eu estou dizendo, irmãos, é que eu não queria uma bancada evangélica para defender a igreja. Eu queria uma bancada evangélica para estabelecer o reino de Deus e trabalhar pelo bem comum da sociedade. Você está entendendo isso? Eu não quero um vereador na igreja. Ah, não, nós temos um vereador aqui para conseguir ônibus para nós. Nós nunca pegamos um ônibus da política dessa cidade. Nós nunca pegamos. Mesmo que nós temos direito. Nunca pegamos um ônibus para nada. Nem para um passeio, nem para nada. E não pego. Porque eu não estou aqui para receber algo do governo. O governo tem que dar para a sociedade, não para mim. Você consegue entender isso? A igreja tem que servir a cidade. É uma igreja para a cidade, não na cidade. Existe coisa que é responsabilidade da igreja, não do governo. O órfão, a viúva. É isso que precisamos entender. Aí, irmãos, fica aquele negócio dividido. Irmãos, você não pode viver por você. Nós temos que viver por uma geração. Eu não posso viver por essa igreja, irmãos. Eu preciso viver por uma geração. Irmãos, você sabe quando é que nós estamos entendendo o evangelho? Presta atenção. É quando a nossa mentalidade vai além disso daqui. Isso daqui é medíocre demais, irmãos. Isso daqui é pequeno demais para o reino. Pastor, a ideia é ter a maior igreja da cidade? Depende, irmãos. O que é ser a maior igreja da cidade? Irmãos, a igreja de Cristo só tem uma, então não tem como uma ser maior que a outra. Nós estamos querendo que Deus, irmãos, massageie o nosso ego e nos torne grandes. Não, irmãos, isso é besteira, isso é coisa de menino. Vamos ter a maior igreja da cidade. Irmão, se isso acontecer, aconteceu. Mas não pode ser a busca. Escute, irmãos, ministério não pode se limitar a 4 paredes, irmãos. Ministério tem a ver com uma geração. E tendo Davi servido a sua geração. Escute, a nossa entrada no mundo, ao sair deste mundo, se Jesus não voltar, nós precisamos deixar ele melhor do que nós entramos. Irmãos, ao entrar no lugar, presta atenção, seja um banheiro público. Aquele banheiro tem que ficar no mínimo igual quando eu entrei ou melhor. Quando eu falo igual, se você pegou ele limpo. Mas se você pegou ele sujo, você tem que deixar melhor. Sabe por quê, irmãos? Quando eu não tenho uma mente geracional, só quem usa aquele banheiro sou eu. Eu não estou nem aí quem vai sentar ali depois. Eu não estou nem aí se eu urinei no vaso, se eu joguei papel no chão. Isso é uma mentalidade corrompida. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que eu sair do banheiro, alguém vai usar.
Isso é mente geracional. É que depois que eu passar por um lugar, irmãos, eu deixei um ambiente melhor do que quando eu entrei. Escute, um desespero no hospital não dá direito a ninguém fazer barraco. Porque é no meio do desespero que nós revelamos a nossa natureza. Preste atenção, irmãos. Nós estamos querendo mudar a circunstância na nossa vida. Deus não quer mudar a circunstância. Deus quer nos dar uma nova vida. A nova vida que nós recebemos é a vida de Cristo. Irmãos, eu preciso entender que eu estou para servir o planeta e não para ser servido por ele. Dá para entender isso? Escute, aqui dentro não tem ministério de faxineiro. Então ninguém é obrigado a pegar seus copos e os seus papéis. Escute, quando você vai no lugar, ninguém é obrigado a limpar para você. O fato de você estar pagando um restaurante não pode tirar de você uma condição de caráter e de valor. Bom dia, boa noite, boa tarde, obrigado. De pegar o papel e jogar no lugar, eu estou falando, irmão, de uma mente geracional. O dinheiro não pode nos fazer deuses. O dinheiro não pode fazer de nós pessoas arrogantes que compram tudo. Um monte de crente besta, bobo, que acha que tem dinheiro, pode fazer alguma coisa. Presta atenção, irmãos. Não, eu não estou nervoso, pode ficar tranquilo. Estou simplesmente trazendo uma palavra de correção para a igreja, para que ela entenda. Nós não estamos aqui para viver uma igrejinha. Nós estamos aqui para tocar uma nação. Nós estamos aqui para fazer a diferença com o nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Nós estamos aqui para fazer a diferença na reunião de escola dos nossos filhos. Eu não estou falando para colocar um peso sobre os nossos filhos, porque eles são criança. Não é isso, olha, você tem que dar... Não, irmãos, eles têm que ver o exemplo. O exemplo precisa ser gerado e não imposto. Amém? Exemplo tem que ser gerado e não imposto. A primeira coisa que a gente fala assim, você é crente. Não, irmãos, você é crente, faz um monte de caca. Escute, nós não estamos falando de um comportamento, nós estamos falando de uma vida. Preste atenção, irmãos. Eu não quero uma bancada evangélica. Então, se eu quero uma bancada homossexual, estou falando que eu não quero uma bancada que trabalhe em prol de uma causa particular. Eu não quero uma causa. Irmãos, eu quero a nação. Pede-me, eu te darei as nações. Pede-me, eu te darei as nações. Eu não quero só Carapicuíba, eu quero o Brasil. Eu quero as nações da terra, irmãos. Escute, durante muito tempo eu vivi dentro de 4 paredes, irmãos. Até o momento que hoje eu comecei a pregar quarta-feira passada, irmãos. Eu voltei para casa na segunda-feira pregando todos os dias. Sábado eu preguei de manhã e à noite, irmãos. No domingo eu estava almoçando numa casa de gente rica, irmãos. Rico! E a dona da casa estava tomando na orelha, porque me levou para almoçar. Porque não é as suas ideias, por você ter dinheiro, que vai me fazer te aprovar. Nós precisamos saber o que é que tem preço e o que tem valor, irmãos. O que tem preço se compra. O que se tem valor é invendível, é incomprável. Você está entendendo? Nós precisamos entender o que é que tem valor. O fato de eu estar sentando numa mesa rica com 4 tipos de copo e que eu não sabia qual que eu vou colocar água ou negócio. 2 pratos que eu não sabia se eu colocava comida no primeiro ou no segundo, eu não sabia o que era. Também não sou obrigado a saber. A gente não tinha nem prato em casa. Escute, a verdade precisa fluir de você de uma forma natural. Não condicional, não de acordo com quem você está falando. É porque fulano tem que tratar ele melhorzinho. É porque, não, irmão, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você está entendendo? Seu dinheiro não compra o reino. Você está entendendo? O rico tem que sentar, o rico tem que se gloriar na sua insignificância. É isso que nós precisamos entender. O rico tem que sentar e ouvir a mesma coisa que vocês estão ouvindo. Não podemos
queremos ser um evangelho corrupto, irmãos. Aí nós estamos achando que fulano, não, quando fulano entrar vai mudar tudo, vai dar arma para todo mundo. Irmão, quem fala, vai virar faroeste esse negócio, irmão? Você é doido? Irmão, tem pastores aí pedindo pena de morte, irmão. Esse dia me mandaram, pastor, o senhor é a favor da pena de morte? Eu falei, como assim, gente? Não, eu acho que tem que metralhar. Eu falei, mãe, como assim? Isso é justiça própria. Tipo assim, mata o ladrão. Ah, não, mas ele está matando os outros. Não estou falando que eu sou a favor disso, irmãos. Usa a lei para fazer o que tem que ser feito. Mas eu não sou a favor da pena de morte, eu não estou na lei. Jesus morreu a minha morte, eu era condenado à morte. Eu estava condenado à pena de morte, ele assumiu o meu lugar. Como é que eu posso aceitar a pena de morte sobre o Marcos, se eu estava na mesma situação que ele? Isso é justiça própria, isso é utopia, isso é um engodo. Não, é que eu não faço isso. Não é questão do que você faz, é questão de natureza. Irmãos, presta atenção. Talvez você não vai concordar, nem vai acreditar, nem vai entender o que eu vou falar. Escute. O homem melhor da terra, que já passou por essa terra, que não entregou a vida a Jesus, é tão pecador quanto Adolf Hitler, se não entregou a vida a Jesus. Concorde você com isso ou não? O melhor homem, bonzinho, que passou por essa terra, se ele não reconheceu Jesus Cristo, ele é tão pecador como Adolf Hitler. Se Adolf Hitler não se arrependeu, ele é igual. Por quê? Porque todos estavam mortos. Porque todos estavam separados da glória de Deus. A única condição para o homem não é a sua condição de obra, é a sua condição de novo nascimento. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A solução para o nosso Brasil é Jesus Cristo de Nazaré. A solução para a sua vida não é uma religião, é Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Você está entendendo? É que às vezes, não, fulano é tão bonzinho. Ah, pastor, pensa num cara bom, só falta se converter. Falta tudo. Falta tudo. É porque para nós, bonzinho é quem faz as coisas boas, e ruinzinho é quem faz as coisas ruinzinhas. Aí a gente fala, esse cara é gente boa. Então assim, na nossa cabeça a gente passa ele. Mas Jesus não lida com obras, Ele lida com natureza. Em Cristo nós fomos justificados, em Cristo nós fomos recriados. E fora dele tudo está morto, não importa quão bom seja, tudo está morto. Só a vida nele, só a paz nele. Sem ele não tem vida. Sem nele não vivemos, sem nele não nos movemos, sem ele não existimos. Ele é a nossa vida. Ele não tem vida para dar para você, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa plenitude, Ele é suficiente para nós. O que Jesus veio não foi restaurar um reino físico, Ele veio restaurar um reino espiritual. Ele veio restabelecer o governo que o homem tinha perdido. E Ele ainda continua dizendo, governai, dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre tudo que há na terra. Governe, a autoridade está sobre vocês. Não se venda por causa de dinheiro, não seja corrupto, não venda o seu corpo por um momento de prazer, não venda a sua natureza para ser aceito no meio de um grupo de pessoas. Eu quero estar na moda, eu quero ser aceito, irmãos. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o mundo não é terra, o mundo não é prédio, o mundo é sistema. Eu não quero ser amigo do sistema, irmãos. Eu quero mudar o sistema. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? O foco, irmãos, o foco não é em si a política, a utopia, achando que fulano vai resolver. Não, quando fulano, agora vai resolver, agora vai resolver. Irmão, tem um que está dizendo que vai pagar. Vai tirar o nome de todo mundo no SPC, irmãos. Olha que fantástico isso. Irmão, se a gente já tem um problema com Bolsa Família, irmão, que não acaba nunca. O senhor é contra o Bolsa Família? Não, irmão, não sou contra o Bolsa Família, eu sou contra a Bolsa Vida. Se fosse bolsa para sustentar uma família por um período, para profissionalizar ela e colocar ela para trabalhar, eu sou a favor. Porque nós temos que dar comida para aquele que tem fome.
Mas o que nós não podemos é ter um plano de governo, irmãos, que vai sustentar as pessoas pro resto da vida. Gente que se torna vagabundo, que não quer trabalhar. Você está entendendo isso? Aí não vai pagar a dívida de todo mundo. Imagina, irmão, esse dia mandaram um áudio para mim, esses áudios de piada. E o cara dizia, a moça ligou para cobrar e falou, não, o fulano vai ganhar, quando ele ganhar, ele vai pagar a dívida de todo mundo, então eu estou esperando ele ganhar. Claro que era uma piada, penso eu que seja. Penso eu que seja, na minha ignorância. Não, irmãos, escute, deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Se você teve filho antes do seu casamento, quando você não era cristão, para quem está em Cristo, nova vida. É uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas teu filho não passou não. Paga a comida dele, paga a escola dele. A tua nova vida, escute, irmãos, é como se você fizesse um festão, uma festa rave, e comprasse tudo que é cerveja, tudo que é uísque, tudo que é coisa. Aí, irmão, você encheu a cara na sexta e no sábado, comprou tudo no cartão. Estou criando algo imaginário. Irmãos, comprou tudo no cartão. Um absurdo. Quando foi no domingo, alguém te chamou para ir para a igreja, você foi e aceitou Jesus. Cancela a fatura do cartão? Não cancela não, irmãos. Mas diz que tudo se fez novo. Chegou a fatura, Satanás do inferno. Não, não foi o Satanás, não. Foi você incorporado nele, ou ele em você, que bebeu aquilo. Aquilo que eu fiz, irmão, se é responsabilidade, eu tenho que criar meu filho. Eu tenho que criar minha filha. Sabe por quê? Porque isso vai revelar a minha nova natureza. E um monte de mulher mal resolvida também, ou homem mal resolvido, que casa, já sabia que o cara tinha filho, ou que a mulher tinha filho, não deixa ter contato com o filho anterior. Que exemplo que nós estamos dando. Eu estou falando isso porque não tem ninguém aqui dentro assim. Irmão, tem situação que a gente precisava tomar vergonha na cara. Porque aquela criança que era fruto de um relacionamento que você não está tendo contato, você é a referência dele. E quando um dia alguém chamar ele para ir para a igreja, ele vai falar, meu pai é crente, nunca me chamou, nunca me fez nada. Sabe por quê? Porque a mulher manda nele. E aquela criança e aquela vida, irmãos, e aquela vida e a formação dela, porque tem gente que não dá nem comida e nem bebida, graças a Deus, pelo menos nisso da cadeia. Eu louvo a Deus por isso. Pelo menos isso da cadeia. Mas tem gente, irmãos, que dá comida e só dá comida. Você não forma alguém com comida, irmãos. Você forma alguém com amor, com entrega. Você forma alguém, irmãos, com a sua postura. Nada é maior do que o amor. Nada é maior do que o amor. Nós precisamos ter casamentos resolvidos. Marido resolvido com a mulher. Mulher resolvendo com o marido. Para que se tiver alguma questão anterior, não haja essa meninice, essa carnalidade de ciúme, de frescura. Sabe por quê, irmãos? Porque é alguém que amanhã vai ser um cidadão. Digo assim, como é que vai ser a formação dele? Como é que vai ser a formação dela? Se eu fui ausente, irmãos. O que eu estou querendo fazer, irmãos? Eu estou querendo fazer o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não, mas eu não era crente, ok, Deus te perdoou, mas a criança não morreu, não. Nós deveríamos dar um exemplo. Para mim, evangelho não é cancelar a dívida física, é cancelar a dívida espiritual. Aqueles que nós estávamos sem falar, nós precisamos nos arrepender e lidar com isso. Irmãos, fora isso e um punhado de coisa mais, de uma nova vida, é tudo embriaguez. É tudo embriaguez, é tudo religião, isso não muda, irmãos. Não é isso que Cristo quer fazer em nós. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 diz isso. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos uma nova vida. Nós não recebemos um novo comportamento. Ele não mudou o nosso comportamento, Ele nos deu uma nova vida, irmãos. O velho homem, a velha mulher morreu. Você recebeu uma nova vida. Agora essa nova vida está crescendo em você. À medida que você se relaciona com a palavra. À medida que você tem as suas práticas espirituais.
E quem você era, você não é mais. Você se despiu do velho homem e está se revestindo, vestindo-se do novo homem. Esse é o Evangelho. A igreja está numa luta, irmãos, como parar o divórcio dentro da igreja. A igreja está numa luta, irmãos, como acabar os adultérios dentro da igreja. E aí nós estamos tentando achar uma estratégia para isso. O que nós vamos fazer? Irmãos, não é uma estratégia, irmãos. É Cristo sendo Senhor das nossas vidas que vai mudar isso. Nós devemos ter ferramentas, curso de casais, de noivo, de querido, tudo isso é ferramenta, irmão. E tudo isso cabe, mas o que nós precisamos pregar na igreja é Cristo, a nova vida. Ah, pastor, mas eu sou crente. Não, irmão, você está vivendo essa vida, você não nasceu de novo, você só tem uma religião, irmãos. É isso que nós precisamos entender, o que é evangelho. Santidade não é a força que eu faço para não pecar, irmãos. Santidade é que mesmo fazendo força, eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Por quê? Porque mudou. Porque eu não sou mais o mesmo, porque minha vida mudou. Ai meu Deus, eu tenho que dar um jeito, senão eu vou cair, Não, irmãos. Quando Cristo entra na nossa vida, há um antídoto sobre nós que neutraliza o veneno da serpente. Eu não estou falando que nós não somos tentados, irmão, mas quando nós alimentamos essa nova vida, a vida de Cristo em nós, nós dominamos e governamos sobre o veneno da serpente. Não, pastor, o senhor sabe que a carne é fraca, então leva ela para a cruz, porque pecado não é fortificante. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Escute, nós só temos um caminho, irmãos. Esse caminho é Cristo. Tem gente mudando de igreja, mudando de igreja, mudando de igreja, mudando de igreja, e não muda de vida. O caminho é Cristo, irmãos, Ele é a vida, e nós precisamos alimentar essa vida. Cristo precisa crescer em nós. E nós que somos responsáveis por alimentar essa vida. Da mesma forma que alimentamos a nossa vida física, para que ela se mantenha de pé todos os dias, nós precisamos alimentar o nosso espírito. A palavra é para o espírito, que a comida é para o corpo. A palavra é para o espírito, que a comida é para o corpo. É isso que nós precisamos entender. Quanto nós não entendemos o que é evangelho, irmãos. Quanto nós não entendemos que não tem a ver com um processo de melhora. Eu sei que nós estamos em obra, mas a natureza precisa ser mudada. Nós precisamos desenvolver uma vida diária. Isso precisa fazer parte da minha vida, não como um ato religioso, mas como a essência da minha vida, estar com a palavra todos os dias. Está em oração todos os dias. E eu não estou falando só da oração de pedir, irmãos, eu estou falando da oração de conhecer. Oração de conhecê-lo. Andar com Ele todos os dias. Lançar sobre eles as nossas ansiedades. Confessar para Ele as nossas tentações, os nossos pecados, as nossas guerras. Nos prostrar diante dEle e reconhecer que Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa vida, a nossa paz. Ele é a resposta para a nossa nação. O que o Brasil precisa não é de um presidente evangélico ou ímpio. Irmão, se você olhar para a Bíblia, tem reis na Bíblia que era espírita, que era idólatra. E Deus usou ele. Como é que Deus pode usar alguém, irmãos? Ele governa sobre tudo. Só que Ele só governa através da igreja. Ele só governa através da igreja. Ou seja, quando a igreja se posiciona, irmãos, não importa quem está no governo, ele vai se mover pelo poder de Deus. Faraó era o rei.
mas ninguém fazia nada. Se eu não me engano, tem um versículo lá que diz: ninguém vai tomar uma decisão, a não ser que fale com José. Mas quem era o rei? Era ele. Mas a decisão de tudo estava na mão de José. Não importa quem vai ser o rei, ainda que temos que votar com consciência. É a arma que nós temos. De certa forma e até certo nível. Mas temos que votar com consciência. Mas não importa qual é o rei que vai estar lá. Porque o problema, irmãos, se Acabe era o problema de Israel, Elias era o problema de Acabe. Dá para entender isso? Se Acabe era um problema para Israel como rei, por causa da mulher com quem ele casou, Elias era tentação, era perturbação na vida de Acabe. Acabe queria ver o Satanás, mas ele não queria Elias. Tanto é que quando ele encontra Elias, ele falou: você é perturbador de Israel. Ele falou: eu não sou perturbador não, quem é perturbador é você. Sabe o que está faltando, irmãos? Uma igreja viva. Sabe o que está faltando, irmãos? Um povo que ame a Deus acima de todas as coisas. Sabe o que está faltando, irmãos? Um povo que não está lutando para mudar uma circunstância, mas para mudar uma vida, uma cidade, uma nação. É isso que está faltando para nós. Nós temos autoridade dentro de nós, nós temos vida de Deus dentro de nós. É tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo da igreja orar como nunca orou. É tempo de nós nos entregarmos ao Senhor. É tempo de parar de pensar em quatro paredes. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou desenvolver? Tem um ministério maior lá fora, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado você desenvolver algo aqui. Eu estou falando que isso é micro, não é macro. É isso que nós precisamos entender. Eu quero servir a minha geração, irmãos. Eu quero que você sirva a sua geração. Eu quero que você marque a sua geração. E a única maneira de você marcar a sua geração é você correndo a sua carreira dentro daquilo que Deus te chamou para ser. Você entende isso? Então, não pense que as coisas vão mudar por causa de um homem. As coisas vão mudar por causa de Deus. As coisas vão mudar quando a igreja se levantar e assumir o papel dela. As coisas vão mudar quando os cristãos que têm chamado para a educação e para as escolas darem aula. Quando os professores de faculdades cristãos forem lá manifestar Cristo, não uma religião. Quando os médicos, as médicas se levantarem e forem para a medicina. Não pregar uma religião, mas Cristo. Mas nós entregamos a medicina para o Satanás. Nós entregamos a escola para o diabo. E agora nós temos que tirar os kits das escolas, irmãos. Aí o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com paliativo, irmãos. Vamos lutar para tirar isso. Aí tira esse. Aí outro Satanás levanta e quer colocar outro. Aí vamos lutar contra esse. Aí, nós vamos passar a vida nisso, irmãos. Ou nós vamos assumir o governo. Ou nós vamos assumir a educação. Quando eu falo nós, a igreja vai se posicionar. Você imagine um homem de Deus como ministro da educação, como secretário da educação. Você imagine uma mulher de Deus como diretora da escola. Eu estive em Redenção, no Pará. A pastora da igreja é a diretora da escola. Ela falou: pastor, o ministro da educação, sei lá, o cara da educação da cidade não me manda embora só por Deus. Porque na nossa escola não entra nada. Não tem festinha folclórica, não tem nada. Não vem. Não vou fazer. O material que chega não vai passar por mim. Vai passar por mim e eu não libero. Estou falando de uma diretora. Você imagina se o cara de educação da cidade é um homem de Deus.
Escute, eu não estou falando para lutar por nós, irmãos. Eu estou falando, irmãos, para lutar pela família. Família não é questão de igreja, família é questão de cidade. É questão de nação. É isso que nós precisamos entender. Escute, queridos, quando nós temos uma mentalidade de nação, cada ação, cada atitude nossa é dentro desse parâmetro sempre. Deixa eu repetir isso para você. Quando nós temos uma mente geracional, quando nós pensamos além de nós, além do eu, cada ação é pensando no próximo. A água da torneira é pensando no próximo. Por que está faltando água? Porque cada um só pensou em si. Mente geracional, irmãos. Perde o eu e entra o nós. Quem vai passar depois de mim, eu não vou jogar esse papel de bala no chão. Mas é um papelzinho meu, papelzinho seu, um papelzinho seu. Daqui a pouco tem tonelada de lixo. Pastor, isso é detalhes. São detalhes. Quando você tem uma mente geracional, cada ação sua é pensando no próximo. Fora isso, nós não entendemos o que é reino. Fora isso, nós não entendemos o que é reino. Eu não quero pena de morte, irmãos. Eu quero uma pena de amor. Eu quero a manifestação do reino. Ah, o senhor é a favor do homossexualismo? Não, mas eu sou a favor de amar eles. Eu sou a favor de amá-los. Eu não sou a favor de sermos indiferentes. Não, não sou a favor. Porque o que o amor não fizer, nada mais fará. Nada mais fará. Nós somos, eu estou falando de mim, preconceituosos. Que o Senhor mande um monte aqui para dentro, para mudar a nossa vida. Porque aí muda a nossa e muda a deles. É isso, irmãos. Mas sabe por quê? Porque é fácil a gente olhar e achar que é melhor. Sabe por que é melhor? Por causa da justiça própria. Você sabe por que os nossos casamentos estão acabando? Porque nós estamos pensando em nós, no eu. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Como disse um certo pregador, a doença da igreja é grave, mas graças a Deus não é crônica. É grave, mas tem cura. E a cura começa com você. A cura começa com você. Onde você passar, diga bom dia, diga boa tarde, transmite a paz do Senhor. Aí ele não é crente, quem falou que tem que dar paz para crente, irmão? Você tem que dar paz quando você tem. Ele não é crente, ele não tem nada a ver com crente, irmãos. Passa e transmite. Oh, bom dia, paz, mas ele não é crente, mas eu sou. Mas ele não tem paz, não, mas eu tenho. E é por isso que eu dei para ele, porque se ele não tem, vai pegar ele agora. E se ele não quiser a paz, volta para mim. É isso que eu preciso entender, irmãos. Homens de negócio do reino, mulheres de negócio do reino, faxineiras do reino. Uma faxineira crente, irmãos. Ai, é bom demais. Eu creio nessa igreja. Pastor, o que o senhor está querendo é impossível, mas eu vou viver isso todos os dias da minha vida. Não vou negociar minha família. Eu não vou negociar meu ministério. Eu não vou vender os meus valores. Em nome de Jesus, irmãos. Não venda, não negocie sua família. Pastor, mas o negócio está ruim. Coloca Cristo aí que vai ficar bom. Coloca Cristo aí. Pastor, acabou o amor. Então, irmãos, derrama a fonte do amor aí que é Cristo. Você vai ver que é amor, irmão. Você vai até babar. Irmãos. Cristo é o amor de Deus manifesto. E quando você está cheio do amor de Deus, você não tem como odiar, porque o ódio é do Satanás, irmão. Eu estou odiando meu marido, irmão. Expulsa esse capeta, irmãos. Nele, pastor, não em você. Jesus nunca conseguiu odiar ninguém, irmãos. E aqueles que têm a vida de Cristo não tem como odiar ninguém. Vocês entenderam o que eu quis dizer nessa noite? Jesus não veio restaurar um reino físico. Ele veio restaurar um reino espiritual que mudaria um reino físico. Porque não adianta colocar um presidente crente
mas a natureza do homem está caída. Não adianta ter um presidente crente e um monte de gente corrupta. Porque o mesmo povo que mandou soltar um bandido lá atrás. E eu entendo, irmãos, que tinha um propósito de Jesus ser preso. Não é isso que eu estou questionando, não. Ah, pastor, era para Jesus ser solto. Não é isso que eu estou falando. Graças a Deus que ele foi condenado em nosso lugar. Amém? Não é isso que eu quero dizer. É que o povo corrupto sempre vai preferir um bandido. Sabe por quê, irmãos? Você sabe por que a maioria vota nesse bandido? Sabe por quê? Por causa, com medo de perder os benefícios. Então eu estou votando em benefício próprio, não em benefício da nação. Sabe por que muito está votando? Principalmente no Nordeste, eu sou de lá. Porque se levantou um monte de vagabundo que não quer trabalhar. E se mudar o governo e tirar essa tetinha minha? E apresentar um trabalho. A gente fala, Deus me livre. Irmão, você sabe que tem gente que não procura trabalho, sabe por quê? Porque ele tem medo de achar. Irmãos, eu estava almoçando domingo com pessoas que são fazendeiras. E o filho que administra a fazenda me disse, pastor, a coisa mais difícil é achar alguém para trabalhar na fazenda hoje. Não querem. Não querem. E aí, irmão, você acorda 4 horas da manhã. Você acorda 5 horas da manhã. Você acorda 4, Robson. Sabe quem paga isso, irmãos? É os nossos impostos, porque eu também pago imposto. Eu não estou falando que nós não temos que ajudar o próximo, irmãos, mas nós precisamos de um evangelho, irmãos, que não só te dá o peixe a primeira vez, depois te dá a vara e te ensina a pescar. Esse é o evangelho, irmãos. Sabe o que é o evangelho, irmãos? É você ser curado, em todos os sentidos, para curar outro amanhã. É você ser salvo, para você salvar outro amanhã. É receber o ministério da reconciliação, como disse Paulo, para reconciliar o outro amanhã. A obra que começa em mim, ela continua através de mim. O amor que foi derramado em mim precisa ser manifesto através de mim. A paz que foi derramada em mim precisa ser transmitida através de mim. Eu já estou encerrando. Escute, é impossível você viver uma vida ruim quando Cristo se torna a sua fonte. É impossível você querer se separar quando Cristo entra na tua casa. Eu não quero uma circunstância mudada, irmãos. Eu quero vida mudada. Eu quero uma vida mudada. Eu não quero ter ações boas, eu quero ter uma nova natureza. Por favor, Regi, se coloque de pé, querido. Aí parece, irmãos, quando eu falo isso e coloco isso na internet, parece que o leproso sou eu. Porque eu estou sendo incrédulo, porque eu não acredito não sei do que, porque você é coisa, porque eu... Não, irmãos. É que eu entendi que o que muda a minha vida não é uma ação exterior, é uma nova vida no meu interior. Pastor, mas as coisas na minha vida não estão mudando, irmãos. Avalie como é que está o seu relacionamento com Deus. Veja como é que está a sua vida diária com o Senhor. Aonde está? Onde está as suas prioridades diárias? Quanto tempo você investe com Ele? Eu não estou falando tempo de troca. Eu estou fazendo isso para Ele me abençoar, ainda que isso está dentro. Mas quanto tempo você tem de relacionamento com Ele? Quanto tempo você anda com Ele para que a vida dele cresça em você? Ah, como nós precisamos, irmãos. Irmãos, esse final de semana eu estava ministrando e no domingo eu falei algo. Que nós somos o corpo de Cristo, ok? Cristo é o cabeça, amém? Aí Cristo vai casar com a noiva. Cristo vai casar com o corpo. E o corpo vai casar com Cristo. É isso não? Sim ou não? O Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Sim ou não? São tipologias, são coisas que estão na Bíblia. Então, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva.
Então Cristo vai casar com ele mesmo. Sim ou não? Vamos lá. Se esse casamento é real, ele é o cabeça, nós somos o corpo, amém? Ele governa sobre nós. E o cabeça, em determinado momento na Bíblia, ele é apresentado como noivo. E o noivo vai casar com quem? Com a noiva. Então a noiva é o corpo. Então Cristo vai casar com ele mesmo. Bom, como é que você se separaria se você casasse com você? Como é que você ia se separar? Dá para entender isso, irmãos? Quando Deus criou o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Quando Ele dá uma mulher para o homem, sabe o que Ele fala? São um. Enquanto Ele estava sozinho, Ele estava só. Depois que chegou a mulher, Ele se tornou um. Então Ele era metade, pastor? Não, é que ninguém é um sozinho. Quando você está sozinho, você está só. Para você ser um, você precisa ser no mínimo 2. Ponto, pastor. A matemática agora pirou. Enquanto o homem estava sozinho, ele não era um, ele estava só. Ele só se tornou um quando veio a mulher. Então, para ser um, irmãos, precisa no mínimo 2. Aí você encontra Jesus falando, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor. Então a ideia de Deus, irmãos, é sempre um. E para ser um, precisa ser mais que um. Dá para entender isso? Não. Se você está sozinho, não é que você é metade. É que você está só. Mas você só é um quando tem mais de um. No mínimo 2 para ser um, irmãos. Menos de 2, você está só. Então, para desenvolvermos o ministério e sermos um, nós precisamos ter mais de um. A matemática de Deus é diferente da nossa, né? Parece que Adão sozinho era um, né? Não, Deus falou, você está só. Aí quando Ele dá a mulher que se torna 2, Ele fala, agora é um. Deus não é gente mesmo, não. Feche teus olhos. Oh, aleluia. Fogo consumidor, vem arder em nós, vem aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Se o choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado ao amanhecer. Fogo consumidor, vem arder
esquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Se o choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Se o choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Se o sono já durou uma noite, é chegado amanhecer. Eu gostaria que você começasse a orar pelas nossas eleições. Comece a orar. Comece a orar pela eleição, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor faça um milagre, para que o espírito de imoralidade, de idolatria, de corrupção caia por terra da nossa nação. Nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, de um milagre. Nós precisamos de um avivamento, Senhor, na nossa nação. Muda os céus da nossa nação, Senhor. Acorda a tua igreja, desperta a tua noiva, Senhor. Desperta os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, Senhor. Que haja manifestação dos filhos de Deus, que a tua igreja possa assumir o papel de governo e de autoridade que ela tem, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder das trevas. Nós nos levantamos contra toda a idolatria, toda a imoralidade, todo espírito comunista. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora sobre a sua vida. Senhor, eu quero ser a manifestação do Senhor na terra. Ore sobre a sua vida. Eu quero ser a expressão de Cristo na terra. Por onde eu passar, por onde cada um de nós passarmos, que todos vejam a tua glória, que todos percebam a tua glória, que todos sejam tocados pelo amor em ti, em mim, através de mim, Senhor. Que o nosso casamento revele Cristo, que os nossos filhos revelem Cristo, que os nossos negócios revelem Cristo, que a tua justiça em nós manifeste Cristo. Pega as tuas mãos. Pai, eu oro por uma fome, por uma sede, fome pela tua palavra, Senhor, sede pela tua presença, por um povo que vai buscar a tua presença, por um povo que vai buscar para que a tua vida seja, que a tua vida possa crescer, para que a tua vida possa crescer, para que a tua vida possa crescer. Eu declaro homens, mulheres, jovens e crianças que vão manifestar o Senhor, que vão entrar em todas as áreas da sociedade, que vão revelar o reino de Deus,
e vão se manifestar o reino de Deus. Eu declaro a falência do inferno. Eu declaro a falência do inferno em cada área da nossa nação. Comece a aplaudir o Senhor e render louvores a Ele.